Quando o riso é proibido, há um grupo de atores e argumentistas que decide clandestinamente fazer sketches cómicos para que se possa rir em segredo. Neste mundo que Bruno Nogueira diz ser distópico, surge a série Ruído, a antecipada nova criação do humorista, no regresso à RTP1 e aos sketches, que ata com a narrativa de resistência à censura. Bruno Nogueira é também ator, ao lado de Albano Jerónimo, Gabriela Barros e Rita Cabasso. Há também participação especial de Gonçalo Waddington, José Raposo e Miguel Guilherme. Portanto, um elenco de luxo que dá corpo à série escrita pelo próprio Bruno Nogueira, Carlos Coutinho de Vilhena, Frederico Pombares e Luís Araújo. Os 8 episódios são emitidos à quarta-feira na RTP1. Para conversarmos sobre Ruído e entendermos melhor os novos caminhos que Bruno Nogueira percorre, tenho comigo o Rui Pedro Tendinha, jornalista de cinema e colaborador do Expresso e autor do programa Cine Tendinha, e até há umas semanas publicou um artigo sobre a série onde conversou com Albano Jerónimo e Bruno Nogueira. Rui, muito bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. Um prazer. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Ó Diamantino, diz-me lá uma coisa. Se tu ainda confundes hackers com ácaros, como é que vais proteger o site da nossa joalharia? Não te preocupes. Eu tenho alguém que pode fazer isso por mim. Ai, pode? Claro que pode. Proteja os seus computadores de hackers e vírus a partir de 1,70€ por mês. Com as soluções Smart de cibersegurança, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Escreveste após ver 2 episódios, que nasceu uma nova ficção de culto no audiovisual português. São afirmações pesadas, até talvez a última série de culto da comédia possa ter sido uma outra criação da RTP, o Pôr do Sol. Sim, diria. Pôr do Sol. No momento em que gravamos... O Pôr do Sol, apetece-me dizer que é Pôr do Sol, é o culto mainstream, não é? Talvez, sim. Mas no momento em que gravamos já foram publicados mais alguns episódios, 5. O público também já se expressou, principalmente nas redes sociais. Reafirmas o que escreveste? Porque é que achas que é um fenómeno de culto? Sim, eu até agora com substantivo, porque Exato. começo a perceber que, sobretudo online e nas redes sociais, isso tem a ver com o meu feed, mas eu sem querer estou a abrir as minhas redes e só vejo o ruído e bocadinhos certos, não é? Trechos da série. Isto é bom sinal, é sinal que as pessoas estão a comentar e estão a partilhar, e eu sinto que quando o Bruno abordou esta ideia do humor em sketches, com os tempos que vivemos, que é tudo soundbite, tudo certo, isto ia acontecer, e está a acontecer mesmo. E está a acontecer uma coisa que antigamente era nos cafés que nós falávamos, não é? Estávamos com os amigos, viste aquele sketch, eu sou desse tempo, não é? E agora partilha-se, e as pessoas, olha lá, toma lá este sketch que está muito bom do pão, ou da padaria, ou do toy. E eu sinto este lado de partilhar, que espalha-se, e as pessoas, mesmo não tenham visto, falam e gostam. Isso é que é incrível, porque não veem na RTP o episódio, mas depois veem um bocadinho de um certo. Aliás, isto depois já se mistura com os episódios, eles ganham vida e ganham... Cada sketch depois ganha a sua vida e o seu culto, é o que eu estou a sentir. O Bruno já falou um bocado dessa questão também em algumas conversas que tem feito em podcast, acho que foi no Watch Time do Pedro Teixeira da Mota, nessa questão autoral, um dilema autoral quase de mas eu estou a fazer a série para as pessoas verem o episódio completo, e depois de facto esta nova vida nas redes sociais, que eu diria que conhecendo as séries do Bruno, nunca houve um propósito tão grande numa série que ele tenha feito de apostar nas redes sociais. Não vimos isto com outras séries, também eram momentos diferentes em termos da propagação que existe destes conteúdos, lá está, curtos nas redes sociais. Também me questiono se autoralmente foi já visto nesse sentido, de ser quase um conceito que resulta em várias plataformas ao mesmo tempo. E não sei se tiveste alguma impressão quanto a isso. Na conversa quando com falava ele, com o Bruno, o título também vai um bocado ao encontro. Sim, e eu quando falava dessa com o Bruno, questão das redes sociais. Sim, ele dizia que ainda queria apostar na televisão como último reduto, mas isto hoje em dia, tu apostando com um formato como o Ruído, também estás ao mesmo tempo a ir a todas as plataformas, por causa disso que estávamos a falar, da propagação dos sketches. E eu acho que a RTP e a produtora da série pensaram bem nisso, porque está tudo muito bem arrumadinho, os sketches
na vertical, para o TikTok e para o Instagram, para Stories, e isso hoje em dia tanto faz ser na televisão, no YouTube. E tivemos o exemplo do Geirinhas com esta coisa do Bom Partido, que depois acabou por dar na televisão também. É verdade. Ou seja, foi ao contrário. E eu sou muito fã do Geirinhas, porque eu acho que ele consegue, já não precisa de ser televisão ou humor da internet, aquilo já é o humor 2, e isso ele conseguiu estar dentro desta espuma dos dias, e eu gosto muito daquele tipo de humor. Quanto a este dispositivo que o Bruno diz que ainda é preciso ter a televisão, o que eu acho que é interessante nessa vontade do Bruno Nogueira é querer ainda... é contracorrente, não é? Sim, e querer ainda estar dentro daquela coisa de, apesar daquilo passar às 10, já é a partir de uma hora, 10h30, já é o chamado, já se pode ter já a seguir ao prime time, não é? Já por causa das crianças, apesar de ter a bolinha, mas se fosse antes das 9 ou às 9 ainda tinha problemas, há uma série de regras que pelo menos na RTP, não sei se nos outros canais há essas regras, que é sobretudo palavreado e nudez e essas coisas, e isto é uma série para adultos, quer se queira, quer não. Mas eu sinto que esse lado dele se expor às regras, ainda às balizas do que se pode fazer ou não, é um exercício para ele, e eu acho que ele consegue, e isso dá-lhe gozo, e eu percebo. Mas hoje em dia acho que tanto faz ser feito para o YouTube ou ser feito para uma televisão, sendo que a RTP tem ainda aquela coisa de ser a televisão do Estado, ser ainda o último reduto mais respeitável de comunicação, e que tem provedor de espectadores e essas coisas todas. Eu acho que o Bruno gosta de pôr estes desafios, entre aspas, obstáculos, não é? No seu próprio caminho, para o superar. Sim. Mas surpreende essa intenção, que eu diria contracorrente, de permanecer num sítio que à partida ele sabe em que tem que obedecer a alguma coisa, não é? É essa ideia que está espelhada no título, que é, já agora no YouTube assusta-me não ter de obedecer a nada, ainda acho estimulante pensar para a TV. Surpreende essa decisão? Não me surpreende, e eu acho que isto tem a ver também com o pessoal da geração dele, não é? Que ainda começou aí e ainda quer explorar mais os limites, e acho que ele sempre conseguiu isso, mesmo aqui quando veio para a SIC, não é? A última série de ficção que ele tinha aqui da SIC, eu acho que era um grande exercício também. O Tabu? Não, o Tabu não. O Princípio, Meio e Fim. O Princípio, Meio e Fim, porque aquilo desafiava um bocadinho as lógicas do que é que se pode pôr em mainstream, sempre a mesma história. Certo. Um bocadinho essa ideia. E eu sinto que é este tipo de teste do limite do que se pode fazer e ainda ter-se piada, é algo que, para quem é criador, e nem estou a falar do humor, quem é criador, apetece sempre fazer. E estando na RTP, não é? Por ser serviço público, acho que ainda dá mais gozo safar-se com isso, getting away with this, digamos assim, porque se virmos bem, e aí chapou para a direção da RTP de apostar e ter coragem de se meter com um Bruno Nogueira, não é? É complicado. Agora, claro que se ele tivesse só no YouTube e à solta, eu acho que isto seria muito mais selvagem, mas será que teria aquele gozo que também nos dá para ver? Ele conseguiu fazer isso na RTP. Achas que seria mais selvagem? Mas há ali coisas selvagens. Já são bastante selvagens. Eu acho que isto aqui ver o Toy a bater, ver, quer dizer, não... Sim, a bater natas, não? Exato. Mas todo nu. Sim, todo nu. Mas este tipo de coisas eu acho que são aquelas botadas que ele faz, mas para ver se é possível e se não é reprimido. Isto também é uma série sob censura, portanto ele está a jogar e a brincar um bocado com esses limites, e fazê-lo na RTP eu acho que acaba por ser bastante irónico e que resulta ainda melhor. Se fosse só no YouTube, ok, as pessoas iam pensar, ok, ele pode fazer isto. Agora na RTP ele pode, põe um ponto de interrogação, exclamação, e acho que é essa perplexidade que se safa. Mas é o que tu estavas a dizer, como isto passa depois das 10h30. Sim, como se estivesse a pisar uma linha vermelha, que no YouTube não ia ser visto dessa forma. É isso? Ia ser só, olha, um desvario. Desvario. Portanto, é esse tipo de formato e de estar dentro de uma RTP e de ser pago pelo Estado. E eu não sei se aquele orçamento foi grande ou não, mas ele teve algum tempo. Aliás, nota-se, eles estão com visuais diferentes. Ele maturou a escolha dos gags, a montagem e tudo. Portanto, isto é um trabalho que foi sendo feito e é complicado. Por exemplo, eu sei que o Nuno Marco também está a tentar fazer uma comédia para cinema baseada no Homem que Mordeu o Cão. E está a demorar muito tempo, porque isto não é fácil chegar
ao tom, e também depois encontrar os atores, o tempo de montagem, o tempo de pós-produção, o tempo de produção, porque a comédia nisso tem que ser exata, não pode ser uma coisa ainda a ver durante a rodagem. Pelo menos no cinema não resulta, a não ser que seja humor de improvisação, e aí temos os comédia à la carte e esse tipo, outro tipo de humor que eu também gosto, mas que se calhar não é muito televisivo, é mais para ver ao vivo, não é? Talvez sim. Eu estive há pouco tempo a ver, foi em dezembro, o Gregório do Vivier com o último espetáculo de improvisação. Não, o de improvisação. Foi logo a seguir. portátil. Foi logo a seguir. Foi na mesma altura. O portátil da Porta dos Fundos. Ele primeiro fez o Céu na Língua, e depois logo a seguir vieram os amigos do Porta dos Fundos e fizeram mais outra versão do portátil. E eu senti que aquilo resulta quase sempre, porque eles são muito bons. Claro. E jogam muito bem com esta coisa de estar em Portugal e brincar com as diferenças. Portanto, esse tipo de humor de improvisação eu sinto que é mais para espetáculos ao vivo. Acho que no cinema não resulta, apesar do Gregório ter-me dito que quer muito fazer cinema. E é a minha dama o cinema. Eu tento sempre, e nesse artigo do Ruído, eu perguntava muito ao Bruno: então, mas não há um formato para cinema? E ele diz que tem que ser com calma, mas sim, vamos pensar, e está-se a pensar. Porque eu acho que continua a faltar uma boa comédia inteligente que não seja o humor popularusco que tem acontecido, não é? Ok, várias coisas então aí, né, para falarmos. Tu exatamente mencionavas escrevias até que pode haver cinema na televisão nacional. Que traços da série é que o aproximam do cinema? Está lá o Tiago Guedes, que é um grande realizador, a realizar as partes de interrogatório. De interrogatório, e eu creio que também a parte. Os sketches na sala, não é? Na sala, ou seja, quando vemos o público entrar. Aquilo é deve ser tudo um bocadinho aldrabice, não é? Sim. Mas faz parte, e mesmo quando o público entra. Mas eu acho que isso está muito bom. E tem quase uma linguagem de cinema, digamos, está muito bem cuidado. É lá que a iluminação, vais-me dizer, não é bem cinematográfica, é mais boa televisão. Ok, mas eu acho que é um caminho para ser bom cinema. Mas sinto que sim. Agora, há filmes de sketches também, bem feitos. Eu sou do tempo que os Monty Python, o cinema deles, nos primeiros, não é? Vivia um bocadinho da ideia do sketch, depois foi ganhando uma narrativa maior, como A Vida de Brian, por exemplo. Certo. Mas há filmes dos Monty Python que vivem da ideia do sketch, não é? Mas por outro lado, acho que esse humor do Bruno, falando agora do Bruno Nogueira, com uma boa narrativa pode dar um filme, não é? Pode ser um filme de grupo de amigos, geracional. Acho que é isso que poderia resultar. Não estou a querer dar dicas ao Bruno Nogueira, ai de mim. Mas era um bocadinho por aí. E eu sinto que o cinema português fazia-lhe falta. Eu ontem estive nos Encontros de Cinema Português, claro que vi lá trailers de comédias. Os Encontros de Cinema Português é uma espécie de showcase do que aí vem do cinema português para 2026 e finais de 2025. E apareceu uma comédia como do Lionel Vieira, que ele dizia logo que era comédia dramática, que é sobre, com a Sara Matos, a herdar um teatro de revista e a querer fazer uma revista. Só que é aquele tipo de humor que tenta ser uma ponte entre o popular e depois a história com sentimental, não é? E eu não sei se nós já não temos fartos um bocado no cinema desse tipo de humor. Acho que estamos a precisar de um humor disruptivo no cinema português. Mas há pouco humor em geral no cinema português. Há muito pouco humor. Sendo que estamos aqui a falar um bocadinho de barriga cheia, porque vai estrear uma comédia que eu acho que é comédia geracional, comédia sentimental, dia 26 de junho, que eu adorei, que é o filme de João Rosas, que eu acho que já nas curtas fazia esse tipo de humor. Não é um humor declarado, mas é aquela leveza que sabe muito bem. Aconselho a ler no Último Expresso o texto do Mexia sobre o filme. Como é que se chama o filme? Chama-se A Vida Luminosa. Não se esqueçam de ver isso. É sobre um miúdo a ficar adulto. Acaba o curso, não sabe o que há de fazer, começa a trabalhar numa livraria, mas depois é verão, apaixona-se. Aquela coisa do verão que muda a nossa vida, está com uma ressaca de ter acabado com a namorada, e consegue-se fazer comédia com isso, com a Lisboa dos nossos dias, com uma geração, claro que é a geração privilegiada que vive em Lisboa. Hoje em dia quem vive em Lisboa é privilegiado, mas é ali um snapshot de um certo tipo de miúdos de 20 e tal anos que estão a fazer-se à vida agora, com pais a divorciarem. São aqueles primeiros aqueles dramas de primeiro mundo, mas que depois acaba por ter piada porque têm todos problemas, têm todos falta de confiança. Mas há o verão, há a luz, há sítios de Lisboa para descobrir, e há as raparigas, há os romances, e isso é muito interessante. O João Rosas conseguiu uma métrica de humor nesse filme que eu recomendo muito, de 26 de junho. 26 de junho, muito bem. A Vida Luminosa. Tivemos recentemente, na última edição dos Oscars e também em Cannes, o Anora, um filme que até teve aqui direito a um episódio especial no Humor à Primeira Vista, ainda antes de ganhar o Oscar. Atenção, nós fazemos previsões. Não, mas eu considero que é um filme de comédia, mas houve até opiniões bastante divididas. Sim.
em relação à qualidade do É filme. verdade. É aquele tipo de humor para que devemos apontar, Sim, o eu de acho, Anora? eu acho que o tipo de humor que está no Anora, que é o humor que vem de situações quase dramáticas, não é? E depois é um filme que até tem subtítulos de humor. Tem, por exemplo, uma parte do humor físico, aquela cena da tortura com os russos. Mas depois é um filme que mistura géneros, e eu acho que é aí, sobretudo no cinema americano, que pode dar o melhor humor. É quando não estamos tão à espera, porque o Anora para muita gente não é só uma comédia, é muito mais do que isso, não é? É o que se calhar era um bocadinho o Pulp Fiction nos anos 90, era uma mistura de géneros, e as pessoas riam-se imenso também com o Pulp Fiction. Humor negro também. Dos meus filmes favoritos. Lá está, e tem humor, claro, comédia. E esta semana, por exemplo, estreia um filme francês que é uma homenagem aos Coen, que é o Como Matar e Ganhar, Amour dans le Jura, do Franck Dubosc. Vai passar despercebido, mas é uma homenagem ao Fargo. Passa-se tudo umas montanhas em Jura e é um casal de gente um bocadinho saloia e estúpida que de repente fica com dinheiro de mafiosos de tráfico de droga, e depois começa a haver muitos crimes, muitos acidentes. É aquele humor muito a Fargo, e o próprio realizador disse isso, e é muito interessante ver que se calhar num thriller, se calhar a comédia thriller, outro subgénero, pode haver esse lado. E eu lembro que o Fargo fez escola nesse tipo de humor seco, humor negro, não é? Muito glaciar, com paisagens de neve, e as pessoas serem todas muito deadpan na sua punchline. E eu sinto que também é por aí que também podemos encontrar humor, porque a comédia romântica acho que já morreu um bocadinho. Já teve o seu... Sim, apesar de termos tido o ano passado aquele sucesso da Sydney Sweeney, não é? O Todos Menos Tu, que fez 400 mil espectadores, com disparate em Portugal. Sim. Ou seja, as pessoas ainda tinham um bocadinho de resquícios de saudades da chamada história de amor romântica com os percalços. Mas eu achei datado aquilo. É outro campeonato. Aquilo é previsível desde o primeiro segundo. Eu acho que aquilo foi quase comédia para pessoas que já se tinham esquecido das comédias românticas da Meg Ryan e do Tom Hanks. É bem capaz. Mas voltando aqui à televisão e ao Bruno, nós falámos que de facto tem sido impressionante ver alguns sketches soltos nas redes sociais. Alguns até atingem milhões de visualizações, que será muito mais do que a audiência que está a ver a série em direto na RTP às quartas-feiras. Estatisticamente, isto custa dizer um bocadinho, mas estatisticamente resulta melhor nas redes sociais do que em direto, porque tem efetivamente mais espectadores. Nós depois podemos discutir a qualidade dos espectadores nas redes sociais, se os 4,6 milhões com sketches têm, qual é a taxa de retenção naquilo, se as pessoas viram 5 segundos. Tem que se lhe diga. Mas isto cria aqui um novo panorama de criação, do facto de quando estão a criar para televisão, ok, mas eu vou ter mais visualizações e impacto se fizer uma coisa que resulta nas redes sociais. Eu na altura, quando entrevistei o Bruno, não lhe perguntei isso, mas eu acho que a maneira como os sketches estão a surgir, aquilo tem mesmo uma página, pelo menos no Instagram, tem ruído.rtp. Eu acho que eles já estavam à espera disso, e a RTP também. Isto é tudo ótimo, mas também já com algumas das piadas do pôr do sol, não é? Sobretudo resultavam muito bem, as máximas de algumas das personagens. Eu acho que isso já ficava. Isto vai ser uma constante no humor, que é o parcelamento da comédia, não é? E ser tudo também um soundbite, sendo que também, e isto é um fenómeno que me assusta muito como cinéfilo, acho que os filmes vão começar a ser retalhados, cenas assim importantes, como por exemplo agora no Missão Impossível, que é um filme que se resume quase ao clímax de uma cena. Se as pessoas virem certos da cena, se não sentem que já viram o filme. Isto é assustador, mas tem a ver com a span attention dos nossos dias, das pessoas quererem dizer, olha, para não ver o Missão Impossível, mas já vi o que era importante, o novo Missão Impossível. Infelizmente estamos nesse já vi o resumo Europa-América. Sim, bem, mas aquela coisa, não viste o jogo, mas viste o resumo, já te sentes muito, muito mais apaziguado. Eu tenho amigos meus que estavam um pouco a marimbar-se para a meia final da Final Four da Liga das Nações, mas como Portugal ganhou, tiveram pena não ver, mas cá vir o resumo, estava-se na boa, tipo, Portugal não era favorito e de repente houve desinteresse do jogo. Agora se calhar para a final vai ser diferente, mas para dizer que hoje em dia as pessoas contentam-se com o papinha feito e que se calhar com o creme de la creme, com o melhor dos gags. Isso depois é terrível, porque em termos de construção narrativa, ainda que o ruído seja mais sketch do que narrativo, há uma coisa que sai desvalorizada, e é um bocadinho
para o boneco, e as pessoas, Claro. os criadores de comédia, qualquer dia estão literalmente tramados porque arriscam-se a ter que fazer coisas para o timing e para o tempo do humor na internet, que é pequenino, como tu sabes, não é? Mas depois qual é que seria a solução para contrariar isso? Porque também eu diria que já é um pouco datado se for só um produto que vive ali durante as semanas em que está a ser exibido na televisão. Sim, eu acho que Depois, o antídoto fica, não é? é fazer um bocadinho mais conceito, ou seja, ser um bocadinho tudo mais conceptual. Eu não sei se, por exemplo, na Odisseia também era do A Bruno, Odisseia do, eu não sei se e ele do cons- Gonçalo Waddington. do Gonçalo, se aquilo dava para parcelar tanto, para Pois, fazer exato. o best-of de cada momento, porque aquilo tem muito a ver com a construção de timings de humor, e a comédia é muito à base de timings. Se tu aceleras ou se tenta, não se percebe o conceito e as pessoas depois não se riem tanto. Portanto, pode ser por aí. Sim, a Odisseia era mesmo preciso ver toda. É para preciso ver perceber. tudo. E Havia algumas partes que se calhar tinham graça separadas, não é? separadas, Mas mas acho que aquilo era mais o alguns momentos conceito. mais icónicos, sim. Eu reparei, aquilo depois isto tem a ver com os tesourinhos deprimentes, que a uma altura que o último a sair também ficou muito viral, Sim, sim, porque sim. apesar de ser antigo, não é? E uma geração não conhecia, começaram a aparecer coisas, Cortes sim, nas redes sociais. com a sim. Luciana, não é? Exatamente, e pessoas acham que aquilo é verdade. Sim. De repente chega ao Brasil. Sim, esse tipo de coisa. Sim, exato. Mas, é por exemplo, eu sinto que o próprio Bruno Aleixo também foi vítima um bocadinho do momentozinho. Eu próprio uma vez entrei num sketch a escolher uns filmes como crítico de cinema do Bruno Aleixo, e ainda há pessoas que vêm na rua falar comigo, e no outro dia estava no Festival de Cannes e vem um crítico de cinema: você entrou no sketch do Bruno Aleixo. Eu fico, porra, isto Em Cannes. em Cannes, isto foi um bocadinho Mas era assustador. um crítico de cinema português. Não, brasileiro. Sempre que Brasileiro? no Brasil eles têm mais impacto do que em Portugal. Bruno Aleixo, isto fica verdade, aqui dito, é verdade. eles no Brasil são maiores do que em Portugal. Eles têm mesmo culto imenso. Aliás, os filmes foram subsidiados, porque há 2 filmes do Bruno Certo, Aleixo, certo. por causa do mercado brasileiro, que compensa muito mais do que o português. E os filmes tiveram mais espectadores no Brasil do que em Portugal. Uau. Esse tipo de humor do Bruno Aleixo é algo que bateu muito. E se falares com o Gregório do Vivier e com o Bruno, com o Porchat e com esse pessoal, eles adoram o Adoro Bruno o Aleixo. Bruno Aleixo. Em que tipo de sketches é que achas que esta série nos ganha? Quando é mais absurdo, quando é mais... Eu acho que eles fazem aquela coisa do nonsense, mas também fazem muito aquela coisa da caricatura do que é atual, da situação. Dos podcasts, por exemplo. Sim, e das manhãs das rádios. Exatamente. Há dois momentos ali que eu acho que tem muito a ver com os nossos dias. Que é a moda das padarias, naquele sketch Certo. que já ficou viral. icónico. É dos meus favoritos. Icónica, toda a gente O diz Gonçalo isso. Waddington e Toda a Rita gente já foi Cabassi comprar pão estão- e teve dificuldades hoje em dia Sim, nas sim, glebas da vida. Mas depois há outro que eu também acho que é muito interessante, que mostra um pouco esta coisa de certa televisão low cost que se tem vindo a fazer, que é os apanhados. E a falência daquele tipo de humor, não é? Porque aquilo, as pessoas que são apanhadas já nem querem saber. Eu não, pai, há um ano estava a fazer um zapping e vi, acho que era na TV, um programa de apanhados que era absolutamente afrontoso. Eu acho que há não é? menos de um ano. Há menos de um ano. Pá, e aquilo tinha lá a Fanny, acho eu, aquelas celebridades a fazerem-se de empregados numa loja, como se isso fosse uma coisa que tivesse piada. Até o pobre do Paulo Pires também estava a fazer essa rábula. E além de não ter piada, é só ridículo e expõe quem entra na brincadeira. E percebia-se no próprio, eles nem defenderam, que quem era apanhado não achava piada ou marimbava-se, que é o que o Bruno gozava muito nesse apanhado, que é protagonizado pelo Albano, pelo que é Albano. uma série de, Sim, de vários ele sketches, vai sim. a muitos estabelecimentos Exato. comerciais brincar e falar mal dos produtos. E é daquelas coisas, who cares? E eu acho que ele tocou ali numa coisa muito importante, que é como o humor pode ficar datado e ser, quando o humor não resulta, e aquilo é uma crítica ao humor quando Mas não resulta. achas que o facto de existir um programa significa que esse humor ainda tem público? Apesar de nós não gostarmos dele? Eu acho que não. Eu acho que são só casmurrices de diretores de programação que põe, que os outros estão a dar aquilo, e se calhar aqui um programa de humor é disruptivo. E isto são lógicas de batalhas de audiências que muitas vezes é o que é mais barato, é o que é mais fácil. Eu acho que tem a ver com isso. Eu que conheço muita gente que está ligada à televisão, sinto que é mesmo assim. Eu tenho amigos, eu até tenho amigos mas sei que nestas coisas das guerras de audiências muitas vezes há ali um lado de desespero a ir para o ar, sobretudo quando é repetições, e esses programas repetem imenso. As pessoas já viram, mas vamos pôr outra vez. Há um elenco de luxo claramente neste
trabalho do Bruno. A Gabriela Barros e o Albano Jerónimo já são autores muito mediáticos, mas diria, até estávamos a falar do sketch da padaria, a Rita Cabasso, que também já tinha entrado no princípio, meio e fim, e o Gonçalo Waddington já é um... Se repararem bem, a Rita Cabasso tem sempre aquelas personagens mais dramáticas, é que faz menos caricatura e boneco, e ela é o contraponto para as pessoas que... Ou seja, mas também explode muito bem. Sim, ela é aquela entrevistadora, já também acho que já ganha o culto, mas uma das funções da Rita Cabasso, que é uma excelente atriz, é dar credibilidade dramática aos momentos, não é? Exato. Do que estar a fazer. Mas, por exemplo, a Gabriela Barros, acho que está a ser, apesar de já conhecermos do Porto Sol e de outras coisas de comédia, sobretudo com o Herman, mas acho que ela, naquele sketch dela estar a olhar para a câmara e ASMR, é isso. De repente não sabia eu dizer acho que ela conseguiu ali, de alguma forma, uma capacidade de se transformar para uma atriz, um exercício que deve ter sido um presente para ela, e acho que ela conseguiu ela ganhar. é incrível. Ela é incrível, e aquele momento acho que vai ficar ali mesmo também uma das bandeiras do ruído. Agora, se me perguntares, o ruído depois disso tudo vai ficar um bocadinho na história do humor português, eu acho que só o tempo é que o dirá. Também vamos ver o que o Bruno vai querer fazer a seguir, não é? E eu perguntava ao Bruno, isto poderá dar para fazer ao vivo? Ele disse-me que não. Mas eu duvido. Porquê é que achas que daria para fazer ao vivo? Mas o quê? Uma repetição dos sketches? Ou novos, por exemplo, há ali personagens que apetece ver mais vezes. Olha, falaste há pouco da personagem da Rita Cabasso, da entrevistadora que explode. Eu acho que aquilo dá para fazer muitas outras situações. Mas eu acho que o Bruno não vai querer. Em termos de gestão de carreira é muito pouco de repetir. Sim, não é? é muito pouco de O repetir. último a sair andou a pedir há anos. Mas eu só estou a dizer, eu acho que se calhar dava para fazer. Sim. Eu quase que, se fosse empresário de Mas depois há o risco de estragar também. Há o risco de estragar, mas há o risco de ficar muito bem, não é? Claro. E eu acho que isso para o público há uma vontade de ver assim, um espetáculo de comédia completamente fora, não é? Do que estar a mera preguiça do stand-up, apesar de... E eu lembro que o Bruno, o filme, houve a versão para cinema do espetáculo dele do Mel Arena, que pouca gente foi ver, que teve 3 dias ou 4 dias, foi um lançamento com os cinemas nós, e passou despercebido. Porquê? As pessoas que não estão para pagar bilhete, os 8 euros ou os 7 euros do cinema, para ver alguém num palco, sem ser ao vivo. Claro. Queria só dizer que nesse sketch da padaria, a minha vénia, Gonçalo Waddington, pela entrega da punchline Isósceles Calino Equilátero. Que foi... O Gonçalo é magnífico. É engraçado o Gonçalo não ter feito sotaque brasileiro, porque eu quando fui... Eu agora deixei-me dessas padarias, até porque aquilo engorda imenso, mas eu perto da minha casa há uma dessas padarias todas chiques, e ao lado já há outra a imitar essa, mas para dizer que eu tenho apanhado empregados brasileiros hipsters e também bastante arrogantes. Eu por acaso fiquei surpreendido ele não pôr o sotaque brasileiro, porque há poucos portugueses a trabalhar nessas padarias. Tu falas no artigo também em humor anti-pimba como definição do possível do humor desta série. Portanto tem que haver o seu oposto, que é o humor pimba. Isso é o que há mais. Isso é o que consideras a regra que há na televisão nacional, principalmente. E nos espetáculos de humor ao vivo que vais ver nas províncias, e mesmo infelizmente em muitos comedy stores, em muitos sítios de stand-up há ainda também stand-up pimba, mas isso sou eu que gosto muito de comédia e percebo que infelizmente ainda há essa aposta no fácil. Eu não vou dar nomes, mas eu sinto muito que... Mas quais é que são as características do humor? É aquele humor popularucho da anedota, mesmo da anedota, e de ser um bocadinho brejeiro, e ainda são resquícios daquela transição entre o humor revisteiro e o humor contemporâneo. E isso é algo que ainda estamos em 2025 com essa herança pesada da comédia ligeira, digamos, mas acho que não aprendemos, muita gente não aprendeu com as lições do grande revolucionário, que era possível fazer isso bem feito e com bons bonecos. Eu sou daqueles gajos, quando era puto também fui formado pelos gags do Camilo e da Ivone Silva na Cornell e algumas coisas que eles faziam para a RTP, e aquilo estava ali mesmo a resvalar, de vez em quando podia resvalar ali para o humor mais popular e brejeiro, mas depois eles conseguiam muito bem. Eram grandes atores, sobretudo, isso também ajuda, a Ivone Silva sobretudo, e isso é que é pena. Depois o formato da sitcom televisiva e de alguns facilitismos
para dar. É como na música pimba, para ter o refrão. É como se a punchline também tivesse um refrão assim muito orelhudo e que fosse só mau gosto e indigesto, não é? E aí acho que ainda temos esse tipo de humor, mas que está a ser bem combatido por uma nova geração. E achas que principalmente no digital está a ser combatido? Sim, e ainda bem, não é? Aí acho que estamos bem no digital. É claro que podes dizer que há influencers e figuras da internet que também são sobretudo mais influencers, mas que tentam ter humor e que têm piada. Este rapaz do bigode que foi agora um bocadinho Tiago Grila. Sim, ele se calhar também acha que tem humor, não é? Pois, mas será que ele é humorista, não é? Não. Pois, vamos dizer que não. Mas temos mesmo que se cá dizer um não firme. Não, eu digo um não firme e eu acho que a justificação é que nada dali é autoral. Aquilo é. O que é que há ali? É um anedotário, não é? Sim, é o Chico Esperteza. Exatamente. Mas também se vimos com distância, uma criação, rir, não é? Sim, não, é tão ridículo. De ridículo, exatamente. De falta de noção, acho que tem graça nesse aspecto, não é? Mas não há ali... Bom senso é uma coisa que esta nova geração muitas vezes não tem, não é? Mas por outro lado, eu acho que é interessante haver algumas figuras do humor que estão a fazer um certo shifting. Agora ali no dia que o Raminhos vai fazer uma coisa sobre o seu medo da morte e da doença. Ele é o hipocondríaco, pelos vistos. Isso eu acho que pode ter piada. Sim. Mas também pode correr mal, atenção. Vamos ver. Mas o Bruno, a certa altura, no artigo, na tua conversa com ele, diz que rejeita a lenga-lenga, de que um comediante não pode experimentar outras coisas e que o objetivo é rir, mais do que pensar, mas que ele considera que é importante que as pessoas queiram seguir a série até ao fim. E acho que aqui é que deve ter entrado um mecanismo da narrativa, porque eu confesso que fui assistir à gravação, à gravação da série naquele espaço, quando eles estão a mostrar os sketches a público. Eras daquelas pessoas que se riam, não é? Exatamente. Mas nesse momento nós fomos sem saber exatamente ao que ia, porque a única coisa que sabia é a nova série do Bruno Nogueira. Okay. São gravações. Isso é giro também. E fiquei surpreendido por, de repente, então, mas o Bruno vai fazer um programa de sketches? Nada contra um programa de sketches. Pensavas que ia ser mais sofisticado. Conhecendo o trabalho do Bruno, achei, não, tem que faltar aqui qualquer coisa. Apesar de ter gostado dos sketches, achei que estranho, não estava à espera desta decisão criativa por parte dele. Depois percebi, lá está, a questão da narrativa, até porque há um aspecto de já não tínhamos uma série de sketches na televisão. O Bruno até já tinha feito os contemporâneos, mas na televisão, neste horário, já não tínhamos tendo no 5 para a meia-noite pequenas coisas. Exato, já não tínhamos assumidamente sketches há algum tempo. E lembro-me na altura em que a Porta dos Fundos começou a emitir sketches na Fox Comedy ou na Fox, não é? E o Ricardo também tinha tido uns anos antes o Melhor que Falecer na TVI, o Ricardo Araújo Pereira. E eu tenho ideia de ouvir o Ricardo dizer que por alguma razão ele achava que os sketches já não funcionavam naquele horário. Pois. Mas aquilo dá muito trabalho também. Sim. Lembrando-me disso, ainda achei que estranho o Bruno estar a fazer isso. É porque na rádio é muito mais fácil fazer isso. Na rádio é muito mais fácil. Aquelas rábulas da Michórdia, por exemplo, resultam muito bem. Mas achas que esta fixação que o Bruno diz de não só tentar prender o espectador até ao fim da série, criando a narrativa, e rejeitar a ideia de que não pode experimentar outras coisas, é aquilo que melhor define o que tem sido a carreira do Bruno e o facto do Bruno conseguir diferenciar? Eu acho que o Bruno diferencia-se, e claro que deve ter muitos haters, mas eu acho que hoje em dia em comédia é impossível ser consensual, não é? Sim. Eu, por exemplo, também escrevo sobre cinema e sei que sou muito odiado, mas na boa, não é? Mas acho que o Bruno é daquelas pessoas que arrisca e petisca, é a minha opinião, e depois é alguém que faz as coisas sempre com uma sofisticação que tem bom senso, tem noção, como há pouco tu dizias. Ele tem noção de que pode ser um bocadinho mais subtil, mais sofisticado e faz as coisas com uma certa elegância. Também rodeia sempre de bons escribas, de Tiago Guedes, certo, na realização, esse tipo de coisas. E já tem um grupo, digamos, de pessoas que sabe que... E depois também quando faz teatro as coisas correm bem. Quando faz drama também no teatro, não é? Drama, pronto. E eu acho que isto, o Sara, foi também aquela série que ele criou. Acho que aquilo já era um bocadinho, era muito narrativo, e ainda bem, é por isso
que eu gostei muito do Sara, mas aquilo tinha já lá aquela noção de que a comédia pode ser dolorosa e ter o drama ali. Mas ficou um bocado escondido na RTP2 na altura. Sim, aquilo foi uma decisão bastante controversa, não é? Mas que acho que não era expectável, pelo que percebi na altura. Mas por outro lado, se vires bem, hoje em dia, como estão as audiências, se aquilo passasse na RTP1, também não ia ter muita audiência hoje. Mas já era mais aceitável hoje passar na RTP1, no sentido em que passou a. Não, o problema é que é um mais em desperdício. séries, Aquilo é tão bem feito e tem aquele elenco. Ia dar tanto awareness e prestígio que pôr na 2 era só assim uma provocação também, não é? Exato. É daquelas decisões que custa um bocadinho engolir, não é? Mas eu acho que isto depois também na RTP Play aquilo ganhou um culto incrível. Sim. E depois, sendo um projeto do Bruno, também acaba por ter esse impacto. Sim, e agora ali com outra linguagem, o Sara se cá podia ser um bom esboço para uma ideia de comédia em cinema. Em cinema, exatamente. Até porque também é realizado pelo Marco Martins, não é? Exato. Agora, eu tenho pena de pessoas como o Marco Martins, Tiago Guedes, estes cineastas também nunca arrisquem num formato de comédia quando vão fazer cinema, não é? Ou seja, quando pedem ao ICA o subsídio, vêm sempre com dramalhões, não é? E mesmo, quando eu digo dramalhões, é mesmo filmes muito, muito dramáticos, não é? Vejam os últimos do Marco Martins e do Tiago Guedes, precisamente. São histórias mesmo, são tragédias portuguesas, não é? Certo. Ou seja, vão do humor ao maior grau de dramatismo possível. Mas eu sinto que tem que ser, inevitavelmente, acho que vai ter de partir dos humoristas, tentar levar esse humor para o cinema. Sim, vejo pouca intenção. Eu lembro uma vez que o João Botelho, na altura, que estava no auge, não sei o quê, faz um filme que é a mulher que queria ser presidente dos Estados Unidos da América, comédia mesmo, que era uma farsa. Alexandre Lencastre era a presidente dos Estados Unidos em Lisboa, ou seja, uma fantasia completamente deslocada. O filme chama-se A Mulher Queria Ser Presidente dos Estados Unidos. Foi um fracasso, mais críticas, bilheteira abaixo de 0 e não resultou, e lixou um bocadinho a carreira de Alexandre Lencastre, porque ela na altura fazia o Delfim, fazia os melhores filmes portugueses, e aquilo não tinha piada, timings de humor errados, era o chamado humor do umbigo, falhava tudo, o timing, os gags, foi um desastre. Ou seja, um cineasta de prestígio fez comédia e correu muito mal. Mas há também aqui uma restrição, acreditas que financeira, na perspectiva de fazer filme? Sim. Fazer um filme é mais caro do que fazer uma série? Sim, claro que sim. E tem a ver com uma certa máquina de técnicos, de meios, de certa produção. Tu para fazeres um filme hoje convém mesmo teres o subsídio. Antigamente aqui a SIC, por exemplo, ainda chegou a fazer uns telefilmes que tiveram algum sucesso. O Crime do Padre Amaro, por exemplo. Um sucesso incrível. Exato. Mas depois perdeu-se ali o filão, as coisas mudaram. Depois, quando tentou-se fazer isso, não resultou e ficaram filmes caros que não tiveram público. E a partir daí, pronto, a última vez que tivemos sucesso assim grande de público foi com os 7 Pecados Rurais e com esse franchise deles, não é? Certo. O João Paulo Rodrigues e mas eu se calhar vou ser um bocadinho, mas para mim aquilo não é humor inteligente. Eu não quero pôr a palavra fácil, mas aquilo já tem uma fórmula e aquilo é para os fãs deles e seja bom ou mau aquilo resulta. É por isso que os filmes têm feito muitos espectadores. São os últimos e únicos filmes portugueses mesmo de grande público, não é? Tivemos recentemente uma aposta do César Mourão Sim, ele tentou fazer a comédia romântica, que é tal género que estava. Assim, eles puseram a expectativa muito para cima. O filme fez 100 mil espectadores, não é nada mau. Eles estavam à espera que fossem números muito grandes, não é? Aquilo, lembro que é também uma parceria com uma plataforma, não é? Neste caso com a Prime. E este tipo de parcerias vai acontecer muito mais vezes. Se quer um filme que resulta melhor para se ver não em cinema talvez como date movie. Depois passou também na SIC. Sim, depois também a SIC não demorou muito tempo a passar. Exato. Ou seja, aqueles filmes bem cumpre o que se pede. Deve ter dado muita audiência à SIC, funcionou bem na plataforma, na Prime. Portanto, atenção, tem que se perceber, aquilo não foi um fracasso. Antes de mais, o César se calhar vai dizer que não correu bem, eu queria fazer um blockbuster. Mas 100 mil hoje em dia, ele é que não está a perceber que hoje em dia é muito bom 100 mil espectadores. Ele queria 300 mil. Claro. Pensando em todos os projetos autorais do Bruno ao longo da sua carreira, é difícil também distinguir algo, porque são formatos muito diferentes. Alguns, tenho o último a sair, a Odisseia, o Som de Cristal, a Sara, Princípio, Meio e Fim. Já é uma obra. Exato. Agora o Ruído. Estavas a dizer que só o tempo é que vai de facto dizer se este projeto vai ficar para a memória. Sim. Eu acho que para o presente já está, não é? Sim, para o presente claramente isso há dados que comprovam isso, não é?
a discussão nas redes Eu por acaso sociais. não tenho visto as bom audiências sinal. da RTP. Como é que Também não tenho visto. Pois. Também, então, confesso que não tenho visto. Onde é que colocarias este projeto televisivo? Eu ponho no pedestal, não é? Eu acho que isto está ao nível de um Sara, está ao nível do melhor que ele já fez. Mas eu preciso perceber o teste do tempo, se isto vai ficar. Eu acho que ele está a falar muito do presente. O Sara é o teu favorito? Sim, porque o Sara tem um formato que é diferente. Aquilo é como se fosse tudo uma história. As não é? pessoas diriam mais facilmente o último a sair, acho. Pois, mas o último a sair é um formato mesmo de sátira ao que estávamos a viver naquela altura, não é? Os Big Brothers. Ainda estamos. Depois, visto aquilo, ficou preso no tempo. Mas eu, como espectador, um bocado também contaminado pelo cinema, é o Sara. O Sara. Claro. Mas é incrível. Estamos a falar de Bruno já, e os anos passam, ele já tem mesmo uma obra. Sim. Isso é notável. Não, e estes são os projetos televisivos. Pois ainda há Manhãs para no cu, ainda há. Que é uma coisa completamente. Deixem o Pimba em paz. São coisas de muito palco, não é? Claro, exato. Eu vi agora a prova oral com o Fernando Alvim do Bruno, certo. E eu achei o Bruno muito sincero e gostei muito de ouvi-lo, apesar do Alvim também ter encostado um bocadinho à parede. Estava ácido. Sim, aquela coisa do mean humor, não é? Do humor maldoso que o Bruno possa ou não ter, e isso também é algo que apetece refletir, se aquele humor do Bruno não é um bocadinho humor filha da mãe demais, estás a ver? Se as pessoas hoje em dia já em que sketches particularmente? É muita coisa que ele faz é achincalhar, não é? Certo. É rebaixar, mas eu não tenho nada contra o mean humor. O humor maldoso, entre aspas, é a fonte de grande parte da comédia americana, do Saturday Night Live, que é sempre satirizar. A palavra rebaixar é um bocadinho forte, não é? Mas é sempre acentuar alguma coisa que não está fixe, estás a ver? E ele fala muito da cultura woke, quando ele no outro dia brincava com aquela coisa, o gordo, nós chamamos gordo aquele. Ele está a pôr o dedo na ferida, não é? De que de repente temos que ter cuidado com as palavras mesmo quando estamos a falar com os nossos amigos. Será que é preciso? Mas o humor sempre teve, eu sinto que o humor sempre teve essa vertente e sempre quis ter essa vertente de isto não se pode. Sim, mas isto não se pode tens fazer. os anjos a processar as Joanas, não é verdade. Um bocadinho, não é? E agora tivemos o caso de um humorista no Brasil que foi condenado mesmo a 8 anos de prisão. Só no Brasil. Leo Lind. No Brasil. Olha, estamos aqui a falar do Bruno e não mencionámos uma coisa que pouca gente sabe. Ele fez um filme Pimba, Sorte Nula, como ator, mas entra pouco, coitado. E não Sorte Nula? Sim, de um como ator que morreu. Como ator. Era sobre o que o filme? Era péssimo. Procurem Sorte Nula. Mas ele fez alguns projetos, até fez Anjos Selvagem, novela, não é? Pois é. Não, mas o Sorte Nula era. E fez alguns programas estranhos na SIC. Ele já tinha feito o curto-circuito, já era o Bruno Nogueira. E ele deve ter sido enganado, coitado. Aquilo não tem piada nenhuma. É do Fragata que já morreu. Estamos a falar de um cineasta que entretanto faleceu. Mas o filme era péssimo. Aqueles filmes mesmo, bola negra gigante. Não, não se conseguia ver, era tão mau. É aquele tipo de humor. Só a larve. Agora muita curiosidade para encontrar isso. Mas aqui até criar aqui um culto com a Sorte Nula. Aqui até estava. Mas olha, ele não tem culpa, que ele tem reuniões, tem uma data de gente. Era na altura, eles conseguiram ali, os humoristas da altura, não é? Eu por acaso acho que o Odisseia é o meu favorito dele, dentro de projetos autorais. O Odisseia está muito bem realizado. De televisão. Já vi numa retransmissão na RTP Memória o Odisseia, na altura não vi. E acho que aquilo passou um bocado. Ou seja, é uma coisa referida, mas parece-me que ficou um bocado num nicho, não é? Sim, porque era um bocadinho mais conceptual. Era mais conceptual, mas eu acho que. Por acaso era bem agora reporem a sério. Exato. Eu sou sufragoso. Não, RTP1, Pamba, Odisseia, a reboque do ruído. Era preciso ter coragem. Não digo prime time, mas dei um bom horário ao Odisseia. Repor o Odisseia para uma nova geração. Que até é mais mainstream. Sim, o último ia ter boas audiências, de certeza. Não é? Está lá uma amiga minha, Sónia Balacó, um trabalho incrível, porque ela está a fazer uma versão que as pessoas pensam que é ela, não é? Sim. É um grande trabalho. Rui, muito obrigado por teres vindo ao Humor à Primeira Vista. Fica a sugestão, obviamente, para seguirem o Rui Pedro Tendinha no Instagram, em Rui Tendinha. A série Ruídos está no Instagram. E há um cinetendinha.pt também. Cinetendinha.pt, obrigado. A série Ruídos está no Instagram, em ruído.rtp. O Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. A fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. O Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado, Rui. Nada. Tem esta ração
Mas 3 quilos. Não, essa não temos, desculpe. E esta? Estava quase a rir. Não estava? Estava. Isto é para os apanhados da cabeça, meu amigo. Está ali uma câmara, pode rir ali para a câmara. Olha aquela ali! Então, está a ver? Sou eu! Estou disfarçado, não está? Está disfarçado de quê? Desculpe.